Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou o José JR e hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa. Adoro, amo, sou apaixonado por essa pessoa, uma guerreira. Se a gente falar que tem uma Amazonas no Brasil, ela é uma delas. Pode ficar do lado da Mulher Maravilha. Karen Mutterley. É um prazer imenso receber você aqui. Olha, eu não sei o que falar aqui de ter você no canal compartilhando o seu conhecimento, sua experiência com a gente. E comigo, eu tô suspeito de falar, todo mundo já tá vendo que eu sou meio fãzona dessa maravilhosa mulher, porque é incrível. Eu sou apaixonado por pessoas que... Bom, vou parar aqui, porque senão eu vou acabar falando coisas que eu quero que você fale, né? E, bom, pra gente começar, Karen, bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. A gente tava batendo um papo antes da gravação aqui, então foi muito legal, nos atualizando. Faz uns 9 meses ou mais que a gente não se vê, né? Pessoalmente. E eu vou deixar você se apresentar. Eu já fiz aqui, né, uma pincelada do que é a Karen, vou esperar que o assunto vai ser incrível, eu tenho certeza. Mas se apresente, Karen, por favor. Querido, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Somos aí apaixonados um pelo outro, né? Fãs, então, assim, estamos em casa. Bem, eu sou a Karen, tenho 2 filhos, né? Tenho a minha filha, que é uma médica, que eu falo isso para todo mundo com muito orgulho, né? Uma médica pediatra. Tenho meu filho com 17 anos, né? Crio minhas crias aí para o mundo, né? Para construir um mundo melhor. Estou casada com o Fernando, estamos aqui em São Paulo. No meio dessa pandemia, surpresas acontecem, as coisas boas acontecem em meio a tudo, né? É isso, um pouquinho de mim, sagitariana, gateira, Gateira? Gateira, porque eu tenho gatos. Eu fiquei tentando pensar, não conectei com o animalzinho. Gateira porque eu tenho gatos, sou apaixonada por gatos, sou mato-grossense, nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 1970. Nossa, olha, deu a ficha dela ali. Então, já que você falou em Mato Grosso, um estado que fica lá no oeste do país, tá certo, oeste, achei que eu tinha falado errado, mas é o oeste do país, né? Hoje você está em São Paulo. Sim. Um mundo totalmente diferente do que o Mato Grosso. Então, já que você falou lá do Mato Grosso, como é que foi morar no Mato Grosso, crescer no Mato Grosso? Você cresceu, você morou? Como é que conta um pouquinho lá? Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu nasci em meio à ditadura militar, né? Nasci na década de 70, nasci em 1970. Hoje em dia eu não posso falar muito, né, de como que é tudo por lá, porque eu não estou lá, não vivo, mas eu nasci numa época em que o estado ainda não era dividido, né? Porque você sabe que o estado do Mato Grosso foi dividido entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso em 1977. Então eu ainda nasci no Mato Grosso, né? E eu nasci numa outra época, né? A começar que eu nasci no meio da ditadura. Então venho de uma família extremamente humilde, extremamente pobre, né? As referências que eu tive foram referências que me construíram a pessoa que sou hoje, né? Então, como eu estava falando com você agora há pouco, a minha avó era lavadeira e o meu avô, que eu chamava de pai, era zelador de um prédio. Eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai foi sequestrado, foi assassinado. E a minha mãe foi uma batalhadora, uma mulher guerreira que assumiu, né, a minha criação junto com os meus avós, né, sustentando a casa, sendo esteio de família, numa época muito difícil, né? E eu tive essas referências, né? Eu tive referências da minha mãe, que é uma mulher extremamente batalhadora, extremamente honesta, íntegra, né? Tive a referência dos meus avós, da minha avó, principalmente, uma mulher super guerreira. Minha família é do Pantanal. Então, a minha avó, né, almejando que os filhos fossem alguém na vida, saiu do Pantanal, pegou o trem, né, passando dias aí, viajando e tal, e foi para Campo Grande, para minha mãe estudar, para o meu tio estudar. Então, eu nasci em meio a isso, né? Uma família muito batalhadora, né? Em meio a muitas dificuldades. E depois
em Campo Grande eu fui aprendendo a conviver. Naquela época, é muito diferente do que a gente vive hoje, né? Hoje eu acho que a gente discute bastante, né, o nosso lugar como mulher no mundo, né, como profissional. Né? Eu venho de um lugar onde a mulher, se ela casar bem, tá ótimo. Né? Casou bem, encontrou um homem, né? Então esse negócio de trabalhar, de conquistar o seu espaço é mais recente. Né? Naquela época não se falava muito sobre isso, né? E é muito curioso, Zé, viver nesses dois mundos, né? A sensação que eu tenho é que parece que eu estou em muitas encarnações numa só, sabe? Porque o que eu estou falando para você faz tanto tempo, né? Faz 40 anos, sei lá, mais de 40 anos, eu estou 50 anos agora, e aí eu falo, né, que naquela época não se questionava tanto, a mulher era a do lar, né, e a gente era educado para isso, não precisava fazer faculdade. Se você fizesse o ensino médio, fizesse normal, naquela época que era o normal, era a educação, né, para a pedagogia, vamos dizer assim, para ensinar na escola, estava ótimo. Estava tudo bem. Né, cara, naquela época, no Brasil, ainda muito recente, essa história, para quem não conhece, né, a própria pílula contraceptiva, tá certo? Não lembro. Tá certo, é isso. Que surgiu no final da década de 60 nos Estados Unidos, né? Então, na década de 70 no Brasil, ainda você não tinha isso tão fácil propagado, né? Então, também era uma outra realidade totalmente diferente da mulher poder escolher não ter filhos, né? Porque qualquer relação era a probabilidade de engravidar, né? Então, também tinha isso na época, né? Exato. Mudou muito, né, Zé, de lá para cá. Acho que a gente conquistou grandes feitos, né? Eu tenho muito orgulho, muita felicidade, assim, de fazer parte de uma geração que abriu, de certa forma, para tudo que está acontecendo agora, né? E eu acho curioso uma coisa que eu estava pensando esses dias, né? Naquela época, eu comecei a fazer balé, né? E aí, e a gente, muita dificuldade financeira, então eu comecei a dar aula de balé para poder fazer o balé, né? Porque eu queria muito ser bailarina, né? Naquele tempo eu sonhava em ser bailarina. E é muito curioso isso, porque naquele tempo os sonhos eles se misturavam com todas as dificuldades. E aí você pensa bem, eu comecei a dar aula de balé, eu tinha 11 anos de idade, né? Então, ou seja, eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos de idade. Imagina você com 11 anos trabalhando? Trabalho infantil, não pode, né? Então, mas foi assim comigo, né? Então, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de juízo de valor, o que é certo e o que é errado. Mas o que eu acho interessante é o que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória, né? Então, e eu olho para trás da minha trajetória e acho que foi tudo bem, porque todas as dores, né, todos os aprendizados que a gente viveu naquele tempo, seguramente fizeram quem eu sou hoje. Talvez uma pessoa mais resiliente, né? Uma pessoa mais introspectiva em alguns aspectos, sem tantas opiniões que podem invadir o seu espaço, podem te ofender, né? Porque eu aprendi ao longo da vida que o respeito, né, vem antes de tudo, assim, né? Adorei isso. Adorei isso. O respeito vem antes de tudo. Se todo mundo respeitasse um o outro, já acho que não teríamos muitos problemas, né? Exato, respeitar o espaço do outro, né? Respeitar o ponto de vista do outro, né? Respeitar como o outro se vê no mundo. Porque às vezes você olha para mim, você tá vendo uma borboleta com potencial, e a gente já falou sobre isso, Zé. Você tá vendo uma borboleta com potencial para voar, e às vezes eu tô me vendo só uma lagarta. E aí, né? Se você respeitou o meu momento, lagarta, eu descobri que eu sou a borboleta, e você foi respeitando o meu espaço, e de repente a coisa tomou uma outra proporção, né? Mas antes de você, já que você usou essa analogia da borboleta, né? Antes dessa borboleta maravilhosa que tá aí já. Quem tá vendo o vídeo tá vendo ela, né? Toda refletindo a luz, brilhando com a luz do sol. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: você cresceu, é muito legal ver essa história, né? História que ninguém lembra, eu acho que o Mato Grosso era só um estado gigantesco, né? Anos depois ele foi dividido Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Quem quiser saber, dá uma procurada no Google, né? A galera aí mais jovem, procura aí que você vai ver lá. Tem mais estados que também era assim, né? O Tocantins também era
Era Goiás só, né? Não tinha Tocantins. Exato. Ô Zé, não pode esquecer que não é Mato Grosso do Norte, tá? Por favor, gente. Isso, ninguém fala. Não é Mato Grosso do Norte, é só Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ficou assim. E aí você ficou com o Mato Grossense mesmo, porque na época só tinha Mato Grosso. Isso, eu nasci no Mato Grosso, né? Fiz parte dessa transição, da divisão do estado e tal, mas em meus documentos eu tenho Mato Grosso do Sul. Então eu sou sul. Alteraram, então. Alteraram, eu sou sul-mato-grossense. Sul-mato-grossense. Vamos falar correto para não falar errado. Então, eu sou sul-mato-grossense, que cresceu anos depois, foi trabalhar com o quê? Então, como eu te falei, né? Eu dei aula de balé há muitos anos, né? Dei aula de balé, comecei dando aula de balé com 11 anos. Aí eu tive uma academia, né? Eu fui trabalhar na Joyce Balé. Olha só, resgate, Zé, parece que são 5 vidas numa só. Eu fui trabalhar na Joyce Balé em São Paulo, tinha tido a minha filha, né? E aí, naquela época, com toda a dificuldade, né? Eu tinha que criar minha filha, o pai dela não assumiu, então tive que ralar muito para conquistar o meu espaço, né? Aí eu tive minha academia, aí na época eu trabalhei na Joyce, a gente fazia capa de revistas, e eu era coreógrafa, e trabalhava sempre com dança e tal. Eu era coreógrafa. A gente nunca conhece as pessoas como você. A gente pensa, olha só, eu nunca tinha ouvido falar dessa história. E ela foi uma profissional, uma bailarina, coreógrafa. E fazia capa de revista. Olha só. Vamos lá, vamos abordando esse papo. Gente, parece que é outra encarnação, né? Aí aconteceu isso tudo, fui para Campo Grande e montei minha academia. Aquele sonho, que eu acho curiosíssimo isso, quando hoje em dia você sabe que eu estudo comportamento, né? Mas eu falo assim, gente, como que é a cabeça da gente, né? Eu queria vencer na minha cidade. Exatamente porque lá em Campo Grande, e eu vindo da origem que eu vim, né? Então você é renegado, é discriminado, sofre preconceito, sofre muitas humilhações, etc, etc. Então, é aquela coisa de você vencer na minha cidade, né? Eu falava assim, gente, eu preciso vencer na minha cidade. Então, eu montei uma academia na minha cidade. E aí, acabei encontrando outros problemas, né? Porque muito jovem, muito crédula, né? Inexperiente. Aí, eu encontrei uma sócia lá que, na época, nas minhas férias, quando eu voltei, a minha sócia tinha levado tudo. Levou a academia inteira, levou tudo que eu tinha construído junto com ela, mas levou grande parte do que eu tinha feito. E me deixou muitas dívidas, né? Me deixou muitas dívidas, e eu olhando aquilo tudo, falei, gente, por onde é que eu vou começar? Não sei nem o que eu vou fazer, eu só tinha feito dança até então, né? Não tinha formação, não tinha nada, né? Era... Isso que você fala a formação de terceiro grau, enfim. Né? Faculdade, não tinha, imagina, né? Vivia naquela coisa de conquistar o meu espaço e empreendedora, e a academia realmente chegou a ter mais de 700 alunos, era uma coisa assim, bem legal. Aí eu tenho uma amiga que eu conversando com ela, eu falei, e agora? Porque eu tava assim, desolada, né? Tinha perdido tudo. Ela levou todas as minhas reservas financeiras, levou tudo. E me deixou com muitas dívidas. Aí a minha amiga falou assim, por que você não vai vender carro? Eu falei, vender carro? Vai vender carro. Carro, sei lá, dá um dinheiro, sei lá, eu posso tentar te ajudar de alguma forma. E aí foi o que eu fiz. Ela me apresentou na época para uma concessionária, para o dono de uma concessionária na minha cidade, chama de Scautol, e eu fui vender carro. Vendi Volkswagen. Só que na concessionária, você tem o vendedor externo, tem o vendedor de salão, tem o vendedor de governo. O vendedor externo é aquele que está no começo da carreira, que é assim, tipo... pensa a pessoa que tem que ralar o dia inteiro, tem que andar, sabe aquele serviço? Então, eu era vendedora externa, foi assim que eu comecei. Eu comecei vendendo carros, aí daqui a pouco eu comecei a trabalhar com frota, aí eu fui promovida para venda governo, e aí ali eu comecei a descobrir um outro jeito de ver a vida. Foi muito engraçado que naquela época a Volkswagen, ela estava trabalhando com um projeto que chamava PMC8, que na verdade era o PDCA numa releitura para o ambiente corporativo, né? Então, eles estavam disseminando o conceito da melhoria contínua. E eu
achei curiosíssimo aquele negócio de PDCA, PMC8, eu fui estudar. E aí eu fui começar a entender. E aí na concessionária eu me tornei a referência daquele assunto. Então eu entrei naquela veia de melhoria contínua. E aí, nossa, um mundo se descortinou diante de mim. Né? Porque eu falei, gente, isso é muito legal. Como é que eu posso melhorar as coisas, ajudar as pessoas? Sabe, eu comecei a olhar a vida de uma outra forma, né? Isso em 1992. Década de 90. Já que a gente tá falando de história, era o auge do Ayrton Senna, né? O auge, exato. Eu assistia corredor todos os amigos do Rio. Sabe, né? Que Ayrton Senna era nacional, né? Exato. E aí, diante dessa história, eu comecei a vender muito, porque eu comecei a me organizar para vender, né? Eu trabalhava com venda frotista e eu comecei a me organizar porque eu tinha aquele processo da melhoria contínua ali, que eu já tinha entendido um pouco aquilo, e eu comecei a me organizar. E aí realmente tomou uma proporção muito maior. E aí eu fui descoberta por uma empresa de Brasília, que era o Grupo Brasal, que tinha concessionárias também, tinha Audi, tinha Volkswagen, e falaram, olha, eu estou observando que lá na região do Mato Grosso do Sul, na época era a região 72, estão vendendo muito, o que está acontecendo? Aí um regional falou, não, é porque tem uma menina lá que eles contrataram que ela está vendendo muito governo. Então traz ela para cá. E essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Na época de Brasília, que é a capital do país, né? Então tem uma vida totalmente, eu falo que é um Brasil. Né? É um Brasil à parte, Um Brasil à parte. Quais são, assim, os grandes aprendizados que você teve lá na vida? Bem, em Brasília eu me casei, em Brasília eu me separei. Então, esse é um capítulo à parte, né? De vida, de aprendizado, né? Em Brasília também eu saí do Correio Brasiliense, depois eu tive a oportunidade de ir para TIM. Aí eu trabalhava na TIM Centro-Oeste. Na TIM Centro-Oeste, eu fiz parte de um experimento, na época não se falava experimento, se falava piloto. Eu fiz parte de um experimento que era fazer o desdobramento estratégico utilizando o BSC, o Balance Scorecard, com o gerenciamento pelas diretrizes, que é o GPD do Falcone, do Ishikawa, enfim. Ishikawa, eu estou sendo bem simplista, tá? Só para não vamos se aprofundar aos termos, mas... E aí eu fiz um experimento na região Centro-Oeste. Então, aquela região Centro-Oeste, que era uma regional da TIM Brasil, ela tinha 7 estados. Então, a gente fez esse experimento ali. Funcionando ali, a gente expandia isso para o Brasil. E foi o que aconteceu. Né? E aí a gente fez esse trabalho, deu super certo, com resultados muito interessantes, trabalhando com times de melhoria, né? Também já naquela época, fazendo toda essa parte de mapa estratégico e dos mapas, os seus indicadores estratégicos, né? Para os objetivos estratégicos, isso tudo aí que você conhece melhor do que eu. E aí nós fizemos essa experiência dentro da TIM Brasil e dando tudo certo, eu ia embora. E realmente foi o que aconteceu. Em 2008, em janeiro de 2008, eu fui convidada, então, para ir para o Rio, para trabalhar na TIM Brasil. E na TIM Brasil eu assumi uma área corporativa, que era uma área de processos, né? E era sistemas, processos e qualidade. Junto com uma pessoa que foi a pessoa que abriu essa porta para mim, que foi a Dirce Novak, Dirce Ventura Novak, que foi a minha gerente, que foi quem me descobriu lá em Brasília. E o RH? Que hora que ele entrou? Então, aí o que acontece? Olha só, você sabe que eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada, Zé. Porque até então eu tinha tentado fazer faculdade, mas como eu te falei, eu venho de uma origem muito humilde e eu não conseguia, por várias razões, ter acesso. Aí depois tive meu casamento, um casamento difícil e tal. Então eu não conseguia me formar. Então eu tinha começado a fazer administração, tinha começado a fazer ciências contábeis, mas não tinha conseguido me formar ainda. E aí foi no Rio que eu fui fazer uma faculdade. Falei, gente, preciso terminar esse assunto, agora eu já estava um pouco mais livre, né? Porque durante esse processo da minha separação, a gente teve uma separação litigiosa e eu tive um processo de guarda com meu filho durante quase 10 anos.
Então foi uma época muito difícil, né, de ressignificar realmente muitas coisas na vida. E isso eu te digo, não me lembro de nada disso com lamentação, né? Não me lembro de nada disso com papel de vítima, muito pelo contrário, né? A vivência que eu tive nesse processo de guarda do meu filho, ou mesmo na minha separação, ou mesmo na dificuldade de você trabalhar numa multinacional sem faculdade, né? Porque não é fácil, né? Tem aí os aspectos de vaidade, de orgulho, né? De pessoas que consideram você um pouco menor porque você não tem faculdade, essas coisas aí que a gente vê na vida, né? Discriminação, etc. Mas, como eu sempre estudei muito e sempre me aprofundei muito, eu me considero uma pessoa autodidata, né? Então, dificilmente alguém estava ali discutindo alguma coisa a respeito de processos que eu minimamente não sabia do que eu estava falando, né? Lógico que sempre vai trazer, alguém vai agregar, não tenha dúvida, mas eu não estava partindo de um ponto de ignorância completa, o que facilitou bastante para mim. E a partir disso, então, é que eu tive a oportunidade. Eu fui fazer a faculdade, eu fiz a faculdade. Logo em seguida, eu fiz uma pós-graduação e foi muito curioso, porque naquela época eu comecei a fazer a faculdade, né? E faltavam 6 meses para terminar a faculdade, sabe? E eu falei, bem, agora que eu fiz a faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação. Você tinha quantos anos? Só para todo mundo entender aí. Isso tudo... Eu falei que ela é guerreira, tá? Pra vocês entenderem. Isso tudo, eu já estava... Eu terminei a minha faculdade, eu me formei com 43 anos. Me formei com 43 anos. Então, e foi muito curioso, porque eu estava prestes a me formar, faltava 6 meses, né? E eu falei, não, mas eu vou fazer uma especialização, tem que ser uma especialização de ponta. Não vou fazer uma especialização qualquer depois de tudo que eu passei, né? Aí eu fui na UFRJ. Olha só, a pessoa... Ou eu não sei se a pessoa é muito cara de pau, a pessoa é muito corajosa, Zé. Às vezes eu fico com dúvida, sabe? Ou os dois, né? Tem que entender que o não a gente sempre tem. Exato! Não essa premissa, pergunte sempre, entendeu? Exato, não a gente já tem, né? E foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá no coordenador do curso, né? E falei para ele, eu tô terminando minha faculdade, eu queria muito já começar a fazer a pós-graduação, mas faltam 6 meses para eu terminar. E eu sei que naquela época, eu não sei como é hoje, mas naquela época era possível você fazer isso desde que você comprovasse que você terminou a faculdade e você continuaria fazendo o curso normal. E eu entrei nessa brecha. Aí eu peguei e falei com ele falou assim, mas você tem certeza que você quer, no meio de uma faculdade, terminando a faculdade, no meio de TCC, no meio de tudo isso, você vai querer entrar com uma pós-graduação? E se você não der conta? Eu falei, eu posso tentar? Aí ele falou, pode. Se não der certo, você vai sair. Eu falei, fica tranquilo. Dito e feito. Entrei, ou seja, então eu fazia faculdade e nos últimos 6 meses eu fazia pós-graduação junto. Trabalhava. Era mãe. Né? Fazia comidinha para minha filha. Minha filha já estava se preparando para o curso de medicina, então ela estudava muito. Então eu sempre tinha que estar preparando ali, né? Aquele processo todo, deixar a comidinha congelada, cuidar da casa. Não tinha empregada, né? Então tinha que cuidar da casa, tinha que fazer comida, tinha que trabalhar. Trabalhava muito, né? Trabalhava, como eu te falei, na Team Brasil, né? Tinha uma equipe aí com mais de 30 pessoas, né? Então cuidava do Brasil inteiro, tinha muitas áreas, muitas responsabilidades. E estudava, fazia faculdade e fazia pós-graduação. Depois você conta o segredo para todo mundo onde estava o seu relógio, que marca era ele, né? Pra ter tempo de fazer tudo isso aí. Ô Zé, eu vou te dizer uma coisa, o meu relógio, não gosto muito de misturar os assuntos não, mas eu sou uma pessoa de muita fé, acima de tudo, né? Eu tenho muita fé em Deus, eu acredito num Deus que é o meu Deus, então não sei se ele é o Deus certo ou se é o Deus errado, mas eu acredito num Deus acima de tudo bom e justo, né? E eu acreditava que Deus estava vendo ali o meu esforço, a minha dedicação, né? Tudo que eu já tinha vivido na minha vida, todas as dificuldades. E ainda no meio disso tudo, cuidando de um processo de guarda, que só quem vive isso no Brasil sabe o que é passar por um processo de guarda de um filho, né? São anos de muita luta, são anos de muita dificuldade, né? Você precisa de um apoio psicológico, enfim, não é muito simples. E até financeiro, né? Porque, e financeiro, entender muito dinheiro. Exato. Dados, e processos.
Isso é um capítulo à parte, a gente pode até conversar sobre isso depois, porque isso também me ensinou muita coisa. Enfim, então, nesse meio de tempo, eu consegui sobreviver a isso tudo muito mais fortalecida, né? Porque eu consegui terminar minha faculdade, eu consegui terminar minha pós-graduação, terminei minha pós-graduação com um conceito A, porque eu falava, gente, eu não vou terminar numa faculdade ruim e nem com um conceito que não seja bom. Então, eu terminei, sim, numa universidade de ponta, né, com um conceito excelente, com um reconhecimento muito bacana, fruto de muito esforço, né? E aí, depois disso, eu fui trabalhar na Oi. Na Oi, eu vivi mais um super desafio, assim, primeiro do tamanho que era a Oi, né? Então, cuidar da Oi, mais de 60 mil funcionários e tal. Então, quando você me perguntou de onde é que veio o RH, primeiro, eu me formei em recursos humanos, né? Me formei em recursos humanos. E fiz uma faculdade que muitas pessoas desprezam, né? Porque é um curso de tecnólogo, mas existe um tecnólogo? Você está como tecnólogo? Tecnólogo em recursos humanos, né? E é muito curioso isso, porque eu acho que existe um preconceito muito grande no Brasil em relação a qualquer curso que não seja um curso de bacharel, né? Que é a diferença do tecnólogo e bacharel, né? Por conta da carga horária que é menor, né? Então, eu vivi também esse tipo de preconceito. Eu posso te dizer o seguinte, Zé, resumindo, que ao longo da minha vida, eu vivi quase todo tipo de preconceito, né? Porque, como eu te falei, né? Aparentemente, eu sou uma pessoa branca, mas a minha família, meu avô era negro, né? Minha bisavó era negra. Então, todo esse preconceito que a gente vive na vida e tal, que as pessoas falam e tal, eu também vivi um pouco, né? Mulher, década de 70, né? Mato Grosso, enfim. Então, assim, acho que a gente acaba vivendo tantas coisas, né? Que vai forjando, né? Uma pessoa... que acho que a cabeça cabe quase tudo, né? Eu falo muito isso, minha cabeça cabe quase tudo, gente. Você usou uma palavra, eu acho interessantíssima, forjar, né? Forjar, porque a forja é quando você pega o ferro para fazer uma espada, por exemplo, e você queima ele, fica lá quente, você bate, dobra, bate, põe no fogo, põe na água, bate. Quer dizer, você vai forjar o melhor metal, a melhor espada, né? Para aguentar. É isso. Forjar, eu falei, que forjou, né? Então foi uma experiência riquíssima, eu sou muito grata. E é isso que eu te falo, sabe? Acho que vieram as dificuldades, mas sempre ao meu lado tinham portas que se abriam, que me ensinavam muito e que me ajudavam a ser uma pessoa melhor. Porque eu acredito que você só consegue se tornar uma pessoa melhor a partir de uma autorreflexão, né? A partir de um nível de autoconsciência, né? E para você se tornar essa pessoa melhor, você tem que olhar para si, né? Você tem que olhar, né? Se ver ali, ver as suas dificuldades, as suas fragilidades, as suas limitações, aceitar muitas vezes as suas limitações. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar nossas limitações. E o fato de aceitar nossas limitações não quer dizer que a gente não vai vencê-las. A gente só está dizendo que, sim, eu tenho essa dificuldade. Agora, como é que eu vou sair para um outro lugar e deixar que essa dificuldade não me vença, né? Então, é só aprendizado mesmo. Então, saí dali, fui para a Oi. Aí, em 2014, 6 mil pessoas foram demitidas. A Oi, com esse processo todo de falência que vem aí historicamente, né? Todo mundo sabe um pouco. Em 2014, eu fui demitida. No meio de um processo de guarda, eu não podia falar que eu tinha sido demitida, porque eu poderia abrir margem para o meu ex-marido, naquela oportunidade, pleitear a guarda do meu filho, né? Eu estava num processo de guarda provisória, meu filho já estava comigo, mas no processo de guarda provisória. Com a minha filha se preparando para uma faculdade, sozinha, né, sendo esteio de família, e com uma reserva finita, né, que ia acabar em determinado momento, né? Então, 2014, acho que foi o ano, assim, do meu renascimento, né? Porque nesse momento, quando você está sozinha, né?
e as contas estão chegando, nem sempre você tem muitos amigos, né? Então... Essas horas que você reconhece, exato. Pega quem são e muitas vezes sobra dedos de uma mão só, né? Exato. Então, ficaram poucos amigos aqui que cabem só nessa mão. Pessoas que me apoiaram, sabe? Pessoas que me ajudaram a me manter, inclusive, né? E aí, nesse momento, também eu dobrei muito o joelho no chão, né? Porque é aquela hora que você cai e você fala assim, o que mais eu tenho que aprender? Onde é que eu estou errando, que eu ainda não aprendi essa lição? Porque eu acredito muito nisso, que a gente só repete a lição igual na escola, né? Você só repete a lição se você não entendeu alguma coisa. Então eu falo, gente, o que está acontecendo que eu não estou entendendo, que eu ainda não aprendi, que eu preciso voltar? Né? Eu nunca tive essa reflexão não, tá? Que você falou, cara. Porque eu tive o prazer de fazer o mesmo ano na escola mais de uma vez, né? E me aprofundar naqueles assuntos, né? E hoje em dia, infelizmente, ninguém reprova mais na escola. Infelizmente. Eu falo infelizmente porque é um aprendizado muito grande quando isso acontece. Né? Então, com certeza. Mas tudo bem, eu vou falar aqui de mim. Depois, no outro dia, a gente conversa sobre isso. Mas eu acho que foi muito interessante você repensar, né, a própria vida, né? Poxa vida, eu adorei a sua colocação. Porque, né, o que eu tenho que repensar? O que eu já vivi na vida? E eu acho que você trouxe um ponto que eu acho que é uma lição que eu aprendi com você, e aprendo mais uma vez você falando, que você não se olhou como vítima, né? Você não levou, eu sou a vítima do mundo, o mundo é ingrato comigo. Porque até agora você está contando a tua história, cara, e você não disse em nenhum momento isso. Na verdade... Sempre foi o contrário, um aprendizado maravilhoso que você está colocando. Sim, mas é porque, como eu te falei, né? Eu não quero fazer apologia a nenhum tipo de religião, mas como eu sempre fui uma pessoa de fé, eu sempre pensei assim, sendo muito honesta, eu falava assim, gente, não é possível. Esse meu pai, sendo bom e justo, se ele está permitindo que eu passe por isso aqui, eu tenho que aprender alguma coisa. Então, sempre a minha lógica foi do aprendizado. Foi de o que eu ainda não entendi, né? Qual é a lição que eu tenho que tirar dessa situação, sabe? E lógico, isso me tornou uma pessoa muito mais introspectiva. Hoje eu não sou mais a pessoa que eu era quando eu tinha 40 anos. Né? Seguramente, naquela época eu era uma pessoa muito mais expansiva, né? Tinha um nível de segurança em relação a determinadas coisas muito maior do que eu tenho hoje. Mas hoje, o nível de segurança que eu tenho em relação às outras coisas são muito maior, é muito maior também, né? Só que, assim, cada coisa no seu tempo, e tudo bem, sabe? Foi um aprendizado, né? E aí foi muito curioso que 2014, para mim, foi um ano muito emblemático, porque aí eu tive que me virar, comecei a trabalhar com consultoria, e eu que sempre trabalhei no mundo corporativo, trabalhar com consultoria é uma outra história, Zé. É outra realidade, né? Antes eu tinha garagem, tinha toda aquela mordomia, tinha toda aquela estrutura, né? E de repente eu me vi meio que correndo contra o tempo, né? Para poder sobreviver, né? Eu fiquei 1 ano desempregada. Aí uma amiga minha falou assim, Karen, a gente trabalhou juntas na TIM, e ela tinha assumido a diretoria de uma empresa, e ela me conhecia pelo histórico de planejamento, de desdobramento de metas, ela me conhecia por esse viés, tratamento de processos críticos e tal, que foi o que eu tinha feito a minha vida inteira. E ela me falou, olha, eu estou assumindo uma diretoria bastante importante numa empresa, porque a gente vai ter que trabalhar com desdobramento de metas e tal, com aquilo tudo lá que você sabe fazer. Você está a fim de trabalhar lá com a gente? Eu falei, eu posso participar do processo seletivo, né? Então eu vou te colocar no processo seletivo, tomara que dê tudo certo e tal. Beleza, entrei no processo seletivo, só que era para ser gerente de RH. Eu acho que foi isso curiosíssimo, né? Porque, na verdade, eu fui chamada por conta do meu viés de planejamento, desdobramento estratégico e processos, mas o cargo, a cadeira, era RH. E eu nunca tinha trabalhado até então com RH desse jeito, né? Como gerente de RH. Departamento. Eu já tinha trabalhado em RH, mas eu tinha trabalhado como analista de melhoria.
né? Na TIM, eu trabalhei, Centro-Oeste, eu trabalhei dentro do RH, dentro da gerência de RH, mas eu trabalhava como analista de processo de qualidade, então sempre o meu viés foi processo de qualidade, né? E aí eu falei com ela, mas você tem certeza? Eu vou sentar numa cadeira de RH? Eu tenho formação na área, mas eu nunca trabalhei com RH, né? Ela falou assim, eu confio em você, pode ir. E eu passei no processo seletivo, passei por todas as etapas e tal, e deu certo, e eu assumi essa cadeira de gerente de RH. Agora você teria que lidar com DP, departamento pessoal. Vamos ver. Me ajuda aí, vamos ver para todo mundo que tiver departamento pessoal, comunicação interna, DHO, remuneração, desenvolvimento organizacional. Tinha que cuidar de tudo, liderança, tinha que cuidar de tudo. Só que o que foi fascinante nesse processo? Eu entrei com a prioridade de organizar a empresa por conta dessas metas, porque era uma empresa que prestava serviço para o governo, então tinha auditorias e tal, então tinha que olhar esse viés e a questão dos indicadores associados aos indicadores do MEC, na época, do Ministério da Educação, eram bastante relevantes. Então, fizemos esse trabalho, e aí eu comecei a olhar para o RH. E aí eu entrei nesse mundo do RH. E quando eu entrei nesse mundo do RH, entrei no mundo da agilidade, porque essa empresa trabalhava com TI, e eu via, sabe, aquele pessoal lá com aqueles post-its na parede, lá em TI, sabe? Eu via o pessoal em pé lá discutindo em frente àquele quadro, e eu ficava, não entendia muito bem, né? Eu falava, gente, o que é aquilo? Então, comecei a descer, comecei a entender, ia lá, conversava e tal, e aí eu vi que era agilidade. Só que eu não tinha dimensão do que era, até que a Andressa Chiara, que a gente trabalhou juntas na TIM, ela me chamou um dia, nós tivemos uma conversa, ela falou assim, olha, você tem que conhecer esse negócio de agilidade. Olha só, e ela começou a me trazer vários elementos, e eu falava, gente, mas parece que é tudo igual ao que eu já faço. Então, na minha cabeça, eu tinha a sensação de que tudo aquilo que a Andressa estava trazendo para mim era algo que eu já sabia. Só que eu sabia não porque eu tinha aprendido de uma forma sistêmica, vamos dizer assim, porque pelo viés que eu tenho origem, né, sistema Toyota de gestão, processos, qualidade e tal, eu tinha, sim, algum olhar sobre aquilo. Mas aí eu descobri, né, depois entrando na K21, que a forma de fazer era muito diferente. E o propósito também era muito diferente. Eu não estava falando de eficiência, eu estava falando de eficácia, né? E isso muda completamente o olhar, né, sobre os métodos, né? Então, entrei na agilidade dessa forma, meio que pela porta lateral, assim, fui entrando e tô aqui, assim. Então é isso, Zé. Eu cheguei nesse momento. E aí eu quero fazer você fez um salto na história. E eu queria perguntar o seguinte, eu me recordo que em março de 2020 nós eu tive mais um dia de prazer em sair de São Paulo com você num carro. E nós fomos até uma empresa, não sei se eu posso falar com você, não tem problema, né? Você acha? Acho que sim, pode falar com a empresa. Fomos uma empresa, 1h30, não vou falar o nome da empresa, vai que, né? 1h30 de São Paulo, uma cidade próxima. E a gente ia fazer um trabalho junto lá. E aí eu fiquei lá, uma grande empresa multinacional, referência em vários pontos aí do Brasil. Deixa eu parar por aqui, senão eu começo a entregar já qualquer. A gente estava lá fazendo um trabalho e nesse dia a gente ficou um dia inteiro lá. Eu entrei para ajudar a fazer um processo bem grande lá, que a gente queria, né, ajudar eles a conectar até o exterior e tal. E você saiu depois, foi fazer outros trabalhos, a empresa grande, né? A gente tinha várias frentes e foi lá também. Eu recordo que aí a gente passou o dia inteiro, no final do dia a gente se encontrou de novo lá, você voltou lá na sala onde eu estava com o pessoal, a gente encerrou o dia, e ali a gente ficou sabendo que tinha uma pessoa, que já estava o burburinho da tal da doença do Covid-19, uma pessoa num outro prédio, que não era ali, era lá na cidade de São Paulo mesmo, tinha pego, naquela mesma empresa, tinha pego o Covid-19. E a gente ficou, todo mundo conversou, né, nossa e tal, e tinha uma galera dos Estados Unidos naquela empresa visitando. Nossa, Zé, que resgate! E aí, assim, nossa, mas e aí eu não sabia se você tinha encontrado esses caras, os americanos que estavam lá ou não, mas a gente ficou, né, nossa e tal, meio preocupado com a situação.
que estava começando a ficar preocupante no Brasil. E aí nós fomos embora. Já era 6 horas da tarde. Eu me lembro que o carro que ia buscar a gente, né? Que ele disse pro Ricardo, né? Que ia fazer esse caminho, trazia a gente, levava nas cidades próximas ali. Pegou a gente ali, nessa grande empresa, e aí a gente foi embora. Então foi 1h30 de carro, nós dois juntos, de novo conversando, os três, né, conversando e tal. Você ficou primeiro, me recordo que eu estava indo pro hotel, que eu ia pegar o voo de volta aqui pro Paraná na sexta de manhã. Isso era uma quinta-feira, dia 12 de outubro, de março. De março, nossa. 12 de março. Sim. E aí a gente da despede, normal, tchau, a gente se vê. Aí eu pego o voo, volto para Londrina. Aquela confusão já começando a acontecer dentro da cidade de São Paulo, por causa do problema. E aí eu chego aqui, eu me lembro que eu cheguei, naquela semana eu já tinha ligado para minha esposa, falei, vai comprar álcool gel, vai comprar algumas coisas. Não tinha as coisas em casa. E na região tava tudo muito calmo. Ninguém tava falando nada, né? Pelo relato que eu tinha, que eu tava fazendo a semana inteira lá em São Paulo. Pô, eu cheguei aqui, fui no mercado, não tinha mais álcool gel na cidade, pra você ter ideia, tinha acabado na cidade inteira. E aí eu fiquei preocupado com você. Nem sei se eu te falei isso na época. Eu falei, nossa, eu tava lá, aconteceu isso. E eu nem falei pra minha esposa o que tinha acontecido. Na segunda-feira, você mandou uma mensagem. Se eu não me engano, foi na segunda, dia 16. Fiz a conta certa? Foi exatamente, Zé. Perfeito, perfeito. Manda uma mensagem. Ó, esse... Eu tô sem papel aqui. Não é mole não. Foi uma semana das mais preocupantes, também foi uma das mais... Foi uma mistura de tudo, na verdade. Que você mandou mensagem dizendo que estava mal. E aí, né, a gente sem saber o que era esse mal, já no sábado você começou a sentir, se eu não me engano, foi isso? Sim, exatamente. Você começou a sentir mal, quer dizer, no dia seguinte você começou a sentir mal. Claro que a gente não sabe aonde foi, né? Você sabe? Aonde? Resumindo, então, vou passar a palavra para você. O que aconteceu no partir daquele sábado? Ai, gente, incrível isso, Zé. Eu não me lembrava desses detalhes. José Júnior, você é terrível, José Júnior. O que aconteceu, né? Incrível isso. Realmente foi exatamente isso que aconteceu. Eu suponho, sim, que aconteceu nesse episódio. Eu encontrei com os americanos lá. Eu fui lá na sala para pegar... Nem me lembro o que eu tive que entrar lá na sala. Encontrei com os americanos. Aí voltei. No dia seguinte eu já estava meio... um corpo de gripe, né? Aquela coisa de mal-estar e tal. No sábado eu tinha ido para a praia. No sábado eu falei, vou para a praia. Aí na praia eu fui jantar e já sem apetite. E na segunda-feira febre e na terça-feira a gente estava começando a fazer uma grande virada lá dentro da empresa, com vários times e tal, né? Foi bem naquele momento. Bem naquela semana. Bem naquela semana, né? E aí eu me deparei com a Covid, né? Aí eu fui pro hospital, minha filha me levou pro hospital. E aí eu me deparei com a Covid, e foi muito curioso isso, né? Porque realmente aconteceu exatamente isso, eu tinha me esquecido dessa parte da história, José Júnior. E sim, cheguei no hospital, eles me atenderam, e falaram, você tá com sintomas de Covid, né? Então você vai ficar 14 dias em casa, né, de quarentena, para não ter nenhum problema, então fica em casa e tal. Beleza, fui para casa. Só que eu comecei a piorar, né? Eu não estava em casa, de repouso, tudo, mas eu comecei a piorar. E o que me caracterizou bastante na época Covid, hoje em dia a gente sabe que cada um tem um efeito, cada um tem um sintoma, né, diferente. No meu caso, foi bastante agressivo nos pulmões, né? Então eu não conseguia respirar de maneira alguma, né? Tecnicamente você teve SARS, né? A síndrome respiratória grave aguda. Exato, eu tive exatamente isso. Tá até no meu prontuário lá, que eu saí do hospital, eu tive exatamente isso, essa síndrome respiratória aguda. E aí eu tive esse problema e fui para o hospital, já fiquei
depois eu estava em casa, minha filha me ligou, perguntou como é que eu estava. Eu falei, eu tô com um pouco de dificuldade para respirar, mas... E é isso, né? A vida, às vezes, ela vai forjando a gente, como eu te falei, e a gente vai tentando sempre ser mais forte do que é, né? E essa foi a minha primeira lição da Covid, né? Às vezes a gente não pode ser forte, às vezes não dá, às vezes a gente tem que simplesmente ser a gente mesmo, né? E aí eu falei com ela que eu estava bem e tal, e ela conversou comigo, falou, não, mãe, eu vou sair do hospital, eu vou aí te ver. E acabou chegando lá em casa, me examinou e eu estava já com a síndrome aguda, eu já fui direto para o hospital, já fiquei internada, já fui para o oxigênio, né? E eu até escrevi um artigo sobre isso, mas o que foi muito curioso, assim, né? Como eu já te falei da minha fé, né? Quando eu estava entrando naquele hospital, já sem conseguir respirar e só piorando, e ele vai piorando hora a hora, é uma coisa impressionante, né? Assim, um negócio, daqui a pouco você já não consegue respirar, né? Simplesmente assim, né? E eu entrando na cadeira de rodas, assim, naquele hospital, foi a primeira vez que eu sentei numa cadeira de rodas, então aquilo para mim foi muito contundente emocionalmente, porque eu me senti absolutamente vulnerável, né? E é muito curioso que na semana seguinte a gente estava lá numa grande empresa, trabalhando, né, com pessoas brilhantes, né, enfim, e de repente, não é nada disso. Agora você está aqui no hospital, agora você está aqui nessa cadeira de rodas, agora você vai viver uma outra experiência, né, e aí ver o que você consegue tirar dessa experiência de bom aí, né? Foi a leitura que eu fiz. Aí entrei, já, como eu te falei, já fui direto internada, já entrei no oxigênio, né? E aquilo tudo, quando eu entrei naquele túnel, porque a sensação que eu tinha é que eu estava exatamente num túnel, né? Quando eu entrei naquele túnel, eu entrei sem saber se eu ia sair, né? Da situação que eu estava e de tudo que estava em torno de mim, eu falei, gente, não sei se eu vou sair dessa, mas se eu não sair, foi o melhor que eu pude fazer até agora. Então, e eu entrei muito nessa cabeça, sabe? De falar, olha, se eu não sair disso, o que eu pude fazer de melhor na minha vida foi isso, né? Seja a construção dos meus relacionamentos, seja como mãe, seja como mulher, como filha, né? Se eu não fui suficiente, é porque eu não sabia fazer diferente. E aí foi a forma que eu encontrei ali de me mergulhar e de me entregar para aquela situação, para viver o que eu tinha que viver. Porque se eu estava ali vivendo aquilo, tinha uma razão de ser, né? E ali do lado eu vi pessoas morrendo, né? Eu vi várias situações. E todas essas situações, para mim, foram situações... Perdão, você ficou internado em qual hospital antes de você... No Hospital São Paulo. No Hospital São Paulo. Então, isso é interessante, porque para mim, a leitura que eu fazia daquela situação toda que eu estava vivendo era uma leitura assim de ser humilde, né? Porque eu não sabia fazer nada daquilo que aquelas pessoas estavam fazendo, né? Não sei aplicar uma injeção, não consigo nem ver sangue direito, imagina. Eu tinha que me entregar para aquelas pessoas. Dependência, né? Você está com dependência 100%. Exato, é ser dependente mesmo. Você é dependente ali naquele momento e não tem jeito, sabe? E se você for lidar com revolta, se você for lidar com tipos de questionamentos, vai ficar pior para você. E foi isso uma coisa que eu aprendi. Quando eu entrei ali, tinham pessoas revoltadas, tinham pessoas que aceitavam, tinha pessoas de vários jeitos, e as pessoas revoltadas, elas sofrem muito. Foi isso que eu percebi. Sabe, as pessoas que não aceitam determinadas situações, porque uma coisa é você se indignar e falar o que eu posso fazer para mudar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você não poder fazer nada para mudar, deitado numa cama, revoltado, reclamando da vida. Desculpa, sem nenhum controle. Desculpa, nesse momento você faz uma reflexão aí. Fora que as enfermeiras mesmo, né, entendem a dificuldade, mas você começa também a expelir essas pessoas, expulsar elas. Exato, e exato. O prazer de você tentar ajudar. Já é um momento difícil, né? Ainda mais, foi bem no comecinho. Foi bem no comecinho, ninguém sabia nada. Isso, eles não sabiam de nada. Eles tinham medo de todo o processo. Exato, Zé. Isso é o mais incrível. Assim, eu entrei, você sabe, né? Foi bem no começo. Então, o que eu vivi, é muito curioso isso, né?
O que eu vivi foi muito ainda naquela parte daquele preconceito, né? Eu fiquei isolada, né? Eu fiquei isolada e aí eu fiquei sozinha num quarto, né? Depois que eu saí desse estado mais crítico, mas ainda no oxigênio, depois eu fiquei uns dias num quarto isolada, que as pessoas não entravam no quarto, falavam comigo pela janelinha lá, sabe? E aí você se sente um bicho. Foi a primeira vez que eu chorei. Foi a primeira vez, nesse processo todo, foi a primeira vez que eu chorei. Porque eu me senti tão nada, sabe? Porque naquele momento ali, quando as pessoas olhavam para mim pela janela, tá com fome, não tá com fome, não sei o quê, tentavam interpretar ali, né, pelos gestos o que estava acontecendo, eu vi que as pessoas, o medo era tão grande de chegar perto de mim, que os meus sentimentos naquele momento não faziam a menor diferença. Se eu estava querendo conversar, se eu estava querendo, né, falar bom dia, se eu estava querendo reclamar de uma dor, porque dói muito, viu, Zé? Eu tive muitas dores, né? Dói muito, dói muito. E no meu caso, como foi esse processo todo agudo, eu tinha que tomar uma injeção lá para não ter gangrena, né? Uhum. Que uma das coisas que a Covid pode gerar, né, que aconteceu, que eu vi lá no hospital, era a amputação, né? Então, você toma um remédio na barriga que é para evitar essa gangrena aí, não sei os termos técnicos disso, mas, enfim. Então, você tinha que tomar aquele remédio que doía para burro, para evitar essa gangrena, para evitar qualquer coisa, tipo de amputação e problemas circulatórios, etc. E aí, você está sozinho. Aí você tem o caminho, né? Novamente, você tem o caminho de olhar e falar, ó céus, o que está acontecendo comigo e tal. Aquele do desenho, esqueci o nome dele, né? Ó, vida. Ó, vida. E você tem o caminho de falar, tudo bem, deixa eu ver aqui o que eu vou sair. E eu te juro que tinha uma janela assim num canto, e eu ficava olhando aquela janela pensando na quantidade de pessoas que estavam em condições pior do que eu ali. Porque se eu for ficar olhando para quem está passando lá para a rua e que não estava nem tendo noção e dimensão do que era a Covid no Brasil, pode ser que eu ficasse muito frustrada, né? Com certeza. Então, o caminho que eu encontrei foi de falar assim, gente, né, olha que situação, nesse hospital aqui, desse tamanho, tem tanta gente sofrendo tanto mais do que eu, né? E eu vou ficar aqui agora nesse papel de vítima, as pessoas estão com medo, é natural que elas estão com medo, elas não sabem nem o que é isso, né? E eu me lembro que chegou um rapaz que foi me dar banho, foi lá fazer higiene, né? E era o primeiro dia de trabalho dele, né? E eu conversando com ele, olha a situação. E eu conversando com ele e tal, falei, desculpa, tô um pouco nervosa, né? Porque eu tô aqui assim. E ele falou assim, olha, vou te falar bem a verdade, ele disse. Eu tô muito nervoso de atender você. Mas você é tão agradável que eu fico até com pena de deixar você aqui sozinho. E aí ele acabou fazendo todo o processo lá comigo, e a gente conversando, que no final ele falou assim, olha, no final foi ótimo, obrigada, agradeceu pelo papo e tal, falava, gente, só tava precisando conversar um pouquinho, pelo amor de Deus, tava precisando só trocar ideia com alguém. Então, a gente pode fazer várias reflexões disso, né? Uma pessoa que estava com tanto medo quanto eu, primeiro dia de emprego, né? Olha só, primeiro dia de emprego a pessoa já estava lidando com uma situação extrema, né? Olha o preparo. Ele estava encapuzado, ele estava todo. Encapuzado não, aparamentado, né, que fala. Né? Todo, com os EPIs, todo protegido, ninguém entrava nos lugares que a gente estava sem proteção. Então, foi uma experiência... Quanto tempo você ficou no hospital, cara? Ao todo, eu fiquei 7 dias no hospital, né? Mas fiquei 2 meses em casa, literalmente, sem poder sair, né? Na verdade, eles tinham um processo, já estava começando a faltar leitos, né? Então, o tratamento era um tratamento para você sair daquele estado crítico para poder entrar outra pessoa no seu lugar, né? Sim. E foi muito isso que eu vivi, assim.
eu precisava sair daquela situação mais crítica, da falta de conseguir respirar e tal, para poder ir para casa e ficar tranquila. E aí você vai para casa, aconteceu comigo, fui para casa, e começa a fazer fisioterapia, né, pulmonar, para começar a respirar melhor, né? E um dia, no primeiro dia que eu saí desse processo todo e que eu consegui completar a respiração, sabe? Aquela, ai, que delícia de dia. Foi, sei lá, eu já estava 15 dias em casa, talvez. Até postei isso no Instagram na época. Eu falei, gente, consegui fazer minha primeira respiração do dia. E durante o período que você ficou lá dentro, você não tinha celular, não tinha acesso a nada disso, Karen? Tinha muito Foi a pouco. sua experiência, né? A minha experiência, nos primeiros dias, esses primeiros dias que eu estava mais triste, fui direto para um lugar lá que era UTI, que era um atendimento emergencial, mas todos com tubo, oxigênio, com aquela situação, que fica todo num lugar só. Eles prepararam um ambiente lá, que era um ambiente onde tinha esses casos críticos para tratamento, né? Sim. E aí, como eu te falei, do meu lado tinha gente morrendo, tinha gente de todo jeito, né? Mas você chegou a ser entubada, né? Você só usou oxigênio? Só usei oxigênio, né? E aí, depois disso, você vai mudando de lugar, né? Vai saindo daquele momento crítico ali, vai mudando de lugar, e foi o que aconteceu comigo, né? São as priorizações, né? Dentro desse processo. É incrível como a gente pôde perceber, assim, as pessoas que trabalham com saúde, né? Sofrendo também, né, Zé? Sofrendo a pressão, né? A pressão de lidar com uma coisa que você não conhece, a pressão de você ter que lidar com aquelas pessoas que estão tão desesperadas quanto você, né? Eu presenciei muitas cenas, assim, que foram bem marcantes para mim, sabe? Como pessoa, como profissional, porque você vê as pessoas lidando em situações extremas, sabe? De desespero, né? De tristeza, de medo, né? O Marvel tá lá embaixo, né? A sobrevivência total, você tá em modo exato. E hoje, você sabe que eu trabalho com cultura, né? E eu acho muito curioso quando as pessoas querem fazer uma transformação organizacional e começam a falar a respeito de certo e errado, né? Ah, mas pirâmide de Maslow. Ah, mas eu estou na necessidade, mas isso não é adequado. Não tem adequado. Não tem certo e errado em cultura, né? Porque é o que você consegue perceber naquele momento. Então, se você parar para pensar, no início da pandemia, todo mundo estava na base da pirâmide de Maslow. Se é que, na verdade, nem era pirâmide, porque nem existiu pirâmide de Maslow, isso, né? Já estava todo mundo no modo de sobrevivência, né? Todo mundo no modo de sobrevivência, né? Porque as empresas revendo os seus processos, como é que eu vou trabalhar daqui para frente, né? Enfim, todo mundo se adaptando. E tem certo e errado? Não tem certo e errado. É uma situação que vai gerar determinados comportamentos mediante determinadas necessidades. E pronto. Essa necessidade, nesse momento, é primária. Pode ser que daqui a pouco eu passe por essa necessidade e vou encontrar uma outra necessidade que não seja tão básica quanto essa. Mas o fato de você querer sobreviver é errado? Não, você quer sobreviver, né? Então, acho curioso isso. Então, em cultura, eu costumo dizer que a gente não tem certo e errado. Enfim, então, acho que dessa experiência, assim, eu aprendi bastante coisa, né? Eu saí dela, posso dizer, renovada. E talvez dando um pouco menos de valor às coisas que eu dava antes, né? E dando muito valor para outras coisas, né? Então, as boas convivências, as boas conversas, né? O que você pode me ensinar, né? A gente ouvir realmente o que a gente pode aprender com o outro, né? O interesse verdadeiro pela pessoa, né? Escutar realmente o que ela tem para dizer, né? São coisas mais simples, sabe? Bom é isso, né? É que são coisas mais simples, talvez coisas que dependam muito mais da gente do que de outras pessoas, né? E que dependam talvez da gente querer exercer um outro lugar, estar num outro lugar, exercer uma nova função junto à vida das pessoas, né? Então, acho que passa um pouco por isso. Mas venci a Covid, né? Agora, naturalmente, eu estou tomando cuidado redobrado aí, porque uma reinfecção seria bem ruim para mim, né? Mas eu venci a Covid,
né? E eu cheguei numa outra K21, né, Zé? Porque quando eu saí Eu foi não sei onde você trabalha, você não contou para ninguém ainda. Hoje, para 2020, você está onde? Eu trabalho na K21, costumo dizer que é a melhor empresa para se trabalhar no mundo, né? Porque eu recebi muito apoio, né? Esse momento, assim, foi um momento que eu recebi apoio de todos os lados, né? Da empresa, das pessoas, o cuidado das pessoas da K21 comigo, né? Você e outros tantos aí que tiveram todo o cuidado, a preocupação, né? Acho que primeiro de me deixar no meu canto, respeitando o meu tempo e o meu retorno gradual, né? Isso acho que foi o mais fantástico, porque nos primeiros dias, depois desse processo, o corpo não responde. Emocionalmente, você não está pronto, sabe? Você sentiu o cheiro da morte ali, né? E como eu falo com o meu psicólogo, né? É uma experiência de quase morte, porque você está naquela eminência, né? Enfim, até os sonhos, os pensamentos, assim, são diferentes. Então, você está naquela vivência ali inédita, né? E então, na K21, as pessoas tiveram muito cuidado comigo, né? E sabendo da minha história, né? Eu sozinha com meu filho em São Paulo, aquela coisa toda. Então, comidinha que chegava em casa, que eu achei isso assim de um cuidado, de um zelo extremo, sabe? De um carinho realmente das pessoas comigo. Além disso, da minha adaptação, porque quando eu saí, estava todo mundo virando para o remoto, né? Todas as empresas virando para o remoto e a K21 ajudando as outras empresas a virarem para o remoto. Que é o Zoom, que eu preciso de uma câmera. Como é que é isso tudo? E eu me adaptando, né? Ali, aquele novo modelo de trabalho, aquela nova modalidade de trabalho, né? E foi tão rico, porque antes de eu sair disso tudo que aconteceu, a gente já estava discutindo a questão do RH, né? A gente já vinha conversando sobre RH, já vimos conversando sobre o lugar do RH nesse novo movimento de mundo, né? De agilidade, todo mundo falando de mundo VUCA, que agora já nem se fala mais de mundo VUCA. E eu estava exatamente nessa discussão de RH, né? Pô, a gente tem que entrar para o calendário de RH, dos eventos de RH, né? E tal. Nós temos aí o RH Agile Summit, que é um evento bem representativo hoje já, né? Mas naquele momento a gente estava se questionando mesmo, né? E aí aconteceu tudo isso. Então eu voltei e as pessoas prontamente me ajudaram a realizar um sonho. Ou seja, eu estava olhando para o RH, eu estava me adaptando, eu estava me preparando para voltar ao trabalho, mas ali a empresa ela se preparou para me receber de uma forma tão fantástica que ela foi trazer para mim aquilo que eu queria fazer, que era o RH, né? Então eu achei isso assim uma capacidade de adaptação, de compreensão, de empatia, acho que de tudo, sabe? E aí a gente entrou então e começamos a fazer o RH Agile Experience, onde a gente fizemos várias lives e conseguimos trazer alguns assuntos aí à tona, conseguimos começar a identificar as dores dos RHs, né? O que você fala de agilidade, você quer falar sobre o quê? Né? Então ali a gente começou a descortinar esse lugar do RH, né? Então, a gente está falando de RH, eu quero fazer duas perguntas para vocês, que eu acho que vai responder a pergunta de muitas pessoas. Primeiro, sumarizado, claro, eu sei que a pergunta tem uma resposta muito mais profunda, mas como o nosso tempo já está quase que acabando, depois de tudo, você ter vencido tudo isso, história maravilhosa, né? Até toda vez que eu lembro das datas exatas, porque foi uma semana eu fiquei muito preocupado com você, e ao mesmo tempo eu fiquei preocupado comigo, porque eu fiquei no modo de espera. Vou contar meu lado, então. Vou contar o meu lado, que eu acho que eu nunca falei isso, tem coisa que eu nem disse para minha esposa. Quando você disse, eu falei, caramba, foi lá onde a gente estava. Eu fiquei junto com aquelas pessoas, nós ficamos 1h30 no carro, ar-condicionado, conversando, se abraçando, né? Brincando um com o outro, falando sobre a história.
Eu fiquei no modo de espera. Eu me isolei, não fui ver meus pais naquele final de semana. Na sexta-feira eu fui direto comprar. Eu fui no mercado e fiz o que eu pudesse fazer na sexta. No sábado, quando veio a notícia, eu falei, oi, caramba. Não falei pra minha esposa. E aí eu fiquei, né, na minha fé para que você melhorasse naquela semana. Eu só não fiquei pior mentalmente por dois motivos. Um, eu tenho a consciência que eu tenho uma inteligência emocional mais robusta. Eu tenho essa consciência. Mas porque, como houve naquela semana o fechamento, na segunda-feira foi fechadas as fronteiras do Paraná, então eu não conseguia ir para nenhum estado. Os aeroportos pararam de funcionar aqui. Começou tudo, né? Na segunda-feira, dia 16. E aí a semana foi passando e eu muito preocupado. Falei, caramba, se eu tô passando para minha casa, as meninas daqui todas. E aí, como a gente também na empresa teve que fazer a mudança na segunda-feira, eu comecei, eu foquei no trabalho. Né? Então, aquela semana eu tive que mergulhar para fazer as mudanças que foram necessárias, para dar todos os treinamentos que a gente fez naquela semana online e tal. Mas a cada momento que eu parava, entrava num break aqui, eu não entrava no Rodomil, né? Esperando passar pelo menos 7 dias para saber se eu ia ter algum sintoma. E preocupado com você, vendo você se agravando, né? Que foi naquela semana que você começou a ficar... Parando agora, desculpa, acho que nem ia contar, nem sei se eu devia ter contado. Mas... Zé, mas é incrível isso, Zé. Eu pensando agora aqui, né, como eu não pirei, entendeu? De preocupado com você, de preocupado também aqui, né, tentando fazer toda a mudança, ajudar a empresa a fazer, né, ser resiliente, a ser antifrágil, até sei lá, não vou falar essas buzzwords, né, mas... E todo dia pensando em você. Porque, acho que eu nunca falei isso pra você, né? Porque a dificuldade da gente ter vivido... A notícia, pra mim, foi bombástica quando chegou a notícia que outra... E aí os americanos estavam lá. Falei, caramba, esses caras trouxeram. Não tem como não. Exato, Zé. Mas assim, a sua leitura foi perfeita, porque é muito incrível isso. Acho que desde que aconteceu esse processo todo, a gente já falou algumas vezes, mas a gente nunca tinha conversado sobre isso, né? É porque nós estávamos juntos. Né? Só que eu entrei naquele portal lá, né? E você não. Mas eu imagino a sua angústia. Porque você estava literalmente junto comigo no mesmo episódio. Ar-condicionado fechado, e né? Se você. Tudo. Eu me recordo. Olha, chegou a me arrepiar, estou arrepiado. Eu me recordo que quando a gente saiu, já tava. Todo mundo já tinha ido embora quase, né? Sim. Grande lá, né? Ficou tudo vaziozão. A gente foi embora mais tarde, acho que umas 7h30, quase 7 horas, acho que foi. Eu não me recordo ali, 6h30, 7 horas, então o local já estava mais vazio. E eu fui ao banheiro. Antes da gente entrar no carro. E aí eu saí, botando a mão em todos os álcool gel, que já tinha álcool gel disponível lá na recepção, e no banheiro, e eu já fui passando o álcool gel e tal. E eu fico assim, é tanto que eu quis ter feito o teste. Será que eu peguei e passou reto? Entendeu? Tipo, eu peguei no sofri. Até hoje eu não sei se eu tive isso. Ou não, né? Minha esposa já fez 3 vezes. Ela já fez 3 vezes o teste, achando que tava. Graças a Deus a gente não tava. E assim... Mas é incrível, Zé. É incrível. Porque eu não tinha na minha memória que nós estávamos juntos nisso. Sabe, agora você falando é que eu me lembro de... Passou um filme na minha cabeça. E realmente, a gente ainda não tinha conversado sobre isso, né? Então eu imagino o quanto deve ter sido uma angústia para você passar por tudo isso, né? Eu só sabendo com minha esposa no sábado que você estava com... Olha. Porque aí eu tinha certeza que eu não... Pô, 7 dias não tive nada, então quer dizer, eu acho que não tem nada, né? Porque eu tinha medo de contar para ela e ela tá em desespero, porque a notícia só era ruim, né? Só vinha notícia péssimas na semana anterior e na semana seguinte, né? Que a gente ficou. Sim. E eu piorei bastante, eu fui piorando, enfim, foi bem difícil, assim. Mas eu não tinha... agora você falando faz todo sentido. Você estava comigo, a gente estava lá no mesmo lugar. Muito interessante isso, né? E você vê, né? Talvez eu estivesse mais predisposta, né? Sei lá, o que acontece no organismo da gente. Mas... Ou talvez eu simplesmente tivesse que passar por isso e
e deixar o aprendizado pra gente, né, Zé? Vou contar outra parte para você. Eu consigo contar aquele dia eu te falo tudo. Aqui eu não vou entrar aqui em detalhes, mas assim, quando nós entramos na sala, a gente tem que passar na recepção, desce lá embaixo, aí no caminho lá no fundo, lá aquele. Eu não tô dando detalhes aqui pra gente falar, né, o lugar que é. Aí tem aquele prédio lá do fundo, onde a gente foi. Sim. Quando eu entrei lembra quando a gente entrou na sala, tinha as duas principais responsáveis, estavam lá, e elas me conheceram ali. Elas já te conheciam e elas me falaram, prazer. Elas me abraçaram. As duas me deram um beijinho no rosto, me abraçaram. Naquele momento, eu fiquei assim, estático. Caramba, porque a gente já tava meio, tipo, né, naquela semana já começou a vir aquele negócio do Covid e tal. E elas vendo, é muito prazer, nossa, não sei o quê, tu fala muito bem de você. E eu tive estagnado, assim, de puxa vida. Aí quando ela falou que os americanos estavam... E eu saí de lá depois e fui encontrar os americanos lá no prédio da frente. Isso, aí você sai, não, eu vou lá fazer. Aí eu pensei comigo, espero que ela não vá lá, né? Porque foi um... E aí eu sentei para fazer as coisas com o pessoal, aí você veio no final do dia, e no final do dia, uma delas foi com você, não foi? Foi. Ela veio e deu tchau de novo para mim. Caramba. Tudo bem, vambora, agora já foi, vambora, tudo bem, né, e tal. E aí eu fui pro aeroporto, no aeroporto no dia seguinte. Foi isso mesmo, Zé, porque lá no prédio da frente eu fiquei lá encontrei os americanos, depois até fui para uma outra reunião, enfim. E foi isso mesmo, e eu tinha essa percepção também, eu peguei isso aqui em tal lugar e tudo bem, né, faz parte. Ninguém é culpado, né, não tem isso, até porque não tem como a gente prever, né, claro. gente, não tem jeito, sabe, todo mundo passando a preocupação tanto quanto eu, não tem a menor dúvida disso, né. Mas eu acho assim, o que fica disso tudo, Zé, primeiro, né, eu acho que a partir desse aprendizado, a gente se observa muito pequeno, sabe? Porque se naquele momento ali tivesse acabado tudo, pronto, acabou. Da mesma forma que pode acabar agora, pode acabar amanhã, né? Então, quando eu falo, às vezes, que a gente faz uma análise muito rasa sobre as coisas da vida, né? E às vezes a gente fica só na espuma do chopp, ou fica só na primeira camada da cebola, como queira. Ótimas analogias. A gente não mergulha, né? Que eu brinco aí, não mergulha para ver se o chopp é de trigo, se não é de trigo, do que é e tal. A gente está vivendo este mundo, né? Eu acho que é um mundo de uma certa forma meio superficial, sabe? Muitas vezes a gente fala coisas, eu vejo pessoas às vezes falando coisas muito mais para se posicionar sobre determinado tema. Talvez até, nem sei se a gente acredita tanto naquele tema, mas estou falando sobre ele, está todo mundo falando sobre isso, eu quero marcar o meu território aqui, eu quero mostrar, né, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar e tal. Então, com a Covid eu aprendi um pouco disso, sabe? Qual é o meu lugar, né? Qual é a minha contribuição para o mundo, o que eu realmente posso contribuir com você enquanto indivíduo, enquanto um cara que eu admiro, né? Como é que eu posso facilitar aí a sua vida, né? O que eu posso fazer para ser uma facilitadora na sua história, né? Acho que esse aprendizado todo me trouxe um outro olhar sobre as pessoas também, né? Quando eu vejo determinada pessoa com um pouco mais sendo mais impositiva sobre determinada coisa, eu fico sempre pensando assim, qual é a necessidade que está ali por trás, assim, que eu não estou prestando atenção, né? O que eu poderia estar com um olhar um pouco mais atento sobre essa pessoa, né? E eu acho que a gente passa a ter esse olhar a partir de uma dor muito grande, né? E quando você vive uma dor muito intensa, é natural que você queira compreender um pouco mais o outro, sabe? Eu penso assim, pode ser que eu esteja sendo muito até piegas no meu comentário, mas quando você vive uma dor muito intensa e a outra pessoa está vivendo uma determinada dor, pode ser que aquela dor que ela esteja vivendo nem seja uma dor tão intensa, mas para ela né? Para ela a dor é intensa. Acho que é a pior dor, né? Até a gente sentir uma outra, aí a gente descobre que aquilo
Poxa, não era Não era nada, exato. E acho que a gente que está observando essas situações, está vivendo isso tudo, tem a oportunidade de acolher, né? Tem a oportunidade de estar ali, dar o apoio, como eu recebi o apoio. Esse ano é o ano que eu estou quebrando muitos paradigmas. Esse ano é o ano que eu estou quebrando muitas crenças. Sabe? Que eu fui colocando ao longo da minha vida, que eu sou capaz disso ou não sou capaz daquilo. São crenças. Por alguma razão, a vida me impôs crenças, né? Ou me impôs situações em que eu desenvolvi crenças e que me limitaram. Me limitaram como pessoa, me limitaram como mãe, como profissional. E veio a Covid exatamente para falar, tira essas amarras. Você pode tudo, depende de você, depende da sua coragem, depende da forma com que você lida com as pessoas, com a vida, com o mundo, com as situações, né? Então, a Covid foi um presente, eu sei que pode ser, tem gente que vai falar que eu tô maluca, mas, enfim, né, não tô fazendo juízo de valor, mas a Covid foi um presente que a vida me deu, né? E eu acredito nisso, Zé, porque se você olhar para trás na sua vida também, e qualquer pessoa que olhar para trás, vai ver que a melhor professora é a dor. Né? A neurociência já fala isso, né? Não é? A melhor professora é a dor. A dor te ensina, né? A dor te faz pensar, a dor te faz parar, né? Faz refletir, né? E então, para mim, foi um aprendizado maravilhoso. Esse ano está sendo um ano maravilhoso, de muitos aprendizados. Esse ano, depois da Covid, é que eu aprendi a fazer lives, Muito bom. Não é? Aprendi aqui a ter a luzinha aqui para poder arrumar aqui o espaço. Aprendi a fazer coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Seja porque eu não me julgava capaz de fazer, ou seja porque eu achava que talvez eu não precisasse fazer aquilo. E de repente vem o mundo, chacoalha tudo, e aí você tem que ressignificar várias coisas, né? Então, é isso, assim. Eu acho que esse ano está sendo um ano muito, muito proveitoso para mim, né? Esse ano eu aprendi a escrever, né? Então, eu digo isso porque... Escrever, para todo mundo entender aqui, é escrever artigos, né? Você está falando? Isso, Acho que ela está dizendo sobre isso. Só para pensar que você não sabe escrever, não. Não é isso. Aí escrever artigos, escrever livros, né? Porque você tem que estar com outro lugar, né? A vida, acho que ela funciona num outro tempo, quando você está indo para fazer esse mergulho dentro de você, para você produzir alguma coisa que pode, de alguma forma, contribuir com o mundo, né? Então, é isso. Nossa, maravilhoso papo. Acho que espero que vocês que estão assistindo gostem, porque, como eu falei lá no começo, né? E isso que ela não quis falar muita coisa aqui, né? Eu ainda perguntei, mas ela passou reto nas perguntas, sem problema nenhum. Mas ela tem muita coisa para se aprender e compartilhar com a gente. Eu acho que a Karen é uma das, como eu falei, das Amazonas aí que existem no mundo, né? Guerreira mesmo, muitos aprendizados. Eu tenho uma alegria imensa de ter o privilégio de ser seu amigo, colega de trabalho. Obrigada. Hoje não estamos atuando tão próximos assim, mas é maravilhoso. E aí eu queria que você desse um recado curto aí, dessa sua experiência para os jovens, para os adultos, para quem estiver assistindo aí o vídeo. Tá. Eu falo, a gente pode... Né? A gente pode marcar outros papos, né? Eu brinco e falo que eu posso falar sobre quase tudo na vida, né? Porque acho que eu vivi tantas coisas, né? E já tenho mais idade também, então a gente passa por tantos aprendizados, né? Mas eu acho que a principal mensagem que eu posso deixar aqui é que a gente pode tudo, sabe? E que a gente não pode deixar com que as pessoas estabeleçam limites para a gente onde a gente não estabeleceu esses limites. Seja porque a gente não sabe que existe o limite, né? Ou seja, por qualquer outra razão. Porque se a gente já não sabe que tem o limite, fica mais fácil ainda, né? Porque não tem o limite. Boa. E eu digo isso, Zé, porque
durante muitos anos da minha vida, eu não me vi em condições de fazer muitas coisas que eu faço hoje, né? De aprender coisas que eu aprendo hoje, né? De conviver com pessoas que eu imaginei que eu não conseguiria conviver, né? Enfim, então eu acho que qualquer limitador que a vida nos impõe, ou que as pessoas queiram nos impor, a gente deve questionar se realmente aquele limitador é para a gente, né? Se aquele limitador cabe para os nossos sonhos, para os nossos desejos, para os nossos anseios, né? Então acho que primeiro é isso, porque quando eu olho para o passado e lembro da minha infância e vejo a minha família, né? Lembro de tudo que a gente já viveu e vejo aqui hoje eu conversando com você, que é uma referência para mim, né? No assunto que você conduz. Você sabe que eu aprendi Kanban, né? Apesar de ter feito formação, eu brinco que eu aprendi Kanban com você e mesmo assim ainda tenho muito que aprender. Então, assim, você que é uma referência para mim, sabe disso, né? As limitações que muitas vezes a vida nos impõe são só propulsores, né? São só formas da gente falar assim, então eu tô com esse limitador aqui, então eu vou dar mais uns 5 passos para trás, que pode ser que o meu salto fique maior, né? Então, é isso, não deixar que a vida ou que as situações façam a gente acreditar que a gente não consegue vencer as situações, né? E também saber, né? Ter a maturidade e a sabedoria de saber a hora de parar, né, Zé? Uma palavra que eu gosto muito que você deu. Obrigado. Primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pela fala, por todas as suas histórias de vida. Sei que tem muito mais coisas que você pode falar ainda. A gente vai aprender muito com ela. Obrigado por ter contado coisas que eu não conhecia também. Muito legal conhecer um pouco mais de você. E a palavra que eu ia falar, que a gente não usa muito, é discernimento, eu acho, né? E não só na sua história, mas o que eu levo assim de tudo que você contou é que entre o nascimento e a nossa morte existe um caminho, né? E eu vejo claramente você tentando viver da melhor maneira possível esse caminho. Isso. Sempre sorrindo. Obrigado por você ter compartilhado. Foi maravilhoso. Espero que as pessoas gostem, se inspirem assim como eu sou inspirado por você, pelas histórias, pela vida, pelos exemplos, pelos aprendizados. Ela falou de mim, mas também aprendo um monte com ela. Obrigado por trazer ao mundo compartilhado essa riqueza maravilhosa, essa maravilhosa riqueza que é você. Querido, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Sabe que eu sou sua fã, sabe que eu sou sua admiradora aí pelo seu trabalho, é uma pessoa que eu confio muito, né? Já tivemos aí várias oportunidades de trabalharmos juntos, né? Exatamente porque acho que tem uma relação de confiança mútua aqui, né? Então aquele problema assim, olha, isso aqui quem vai resolver vai ser o Zé. Inclusive nesse dia que a gente estava naquela empresa foi isso, né? Falei, não, esse problema aqui eu vou trazer uma pessoa que vai ser essa pessoa que vai resolver. Exatamente isso, fui lá para fazer isso aí. Isso. Mas que maravilha. Obrigado. Eu agradeço. Agradeço pela oportunidade, agradeço por estar aqui com você, agradeço pelo carinho que você sempre dedicou a mim. E principalmente, Zé, você foi uma das pessoas que desde o início que eu comecei a trabalhar com agilidade, você sempre me deixou ciente de que eu tinha muito a contribuir, né? Mesmo eu não acreditando muitas vezes. Para repetir a frase que eu sempre falava para você aqui, para dar tchau também para todo mundo, eu acredito em você, né? Eu acredito em você. Mesmo se você não acreditar, eu acredito em você. Obrigada, Zé. Obrigada pela oportunidade. Um abraço para todo mundo. E se quiser bater outros papos, você sabe que conversar é bom demais, né? Vamos falar sobre RH então da próxima vez, combinado? Combinado, fechou. Negócio de comer, de bater, de beber, o que é RH? Combinado? A gente faz então. Tá bom, pode deixar. Tem um negócio interessantíssimo que eu quero falar. Esses dias eu vi uma pergunta, me perguntaram assim, mas RH ágil é utopia? Já fica. Vamos lá, cenas do próximo capítulo, vamos gravar. RH ágil é utopia? Então, fique esperando que a gente já vai fazer uma gravação sobre esse assunto e a gente coloca o ano que vem, você vê, né? Porque hoje é dezembro de 2020, né?
E espero que você tá aí tenha gostado. Karen, obrigado. Obrigada. Pessoal, se você gostou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você acha que devem ouvir essa história maravilhosa e se preparem, que esse é o primeiro de muitas histórias que eu pretendo estar trazendo para todo mundo aqui, que sempre é um aprendizado ouvir a história das pessoas. Beleza? Obrigado. Se você quiser compartilhar, o e-mail nosso de contato está aqui embaixo. Só mandar e-mail e a gente conversa para você também compartilhar um pouco aí o seu conhecimento. Um abraço. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.